2026 vai ser o último ano que você tem aí para enriquecer na internet? Não, não vai. De fato, não vai. Os anos vão passar, as pessoas vão continuar enriquecendo na internet, as pessoas vão continuar começando do zero. Essas mesmas pessoas que estão começando do zero vão fazer muito dinheiro, vão fazer coisas espetaculares aí na internet. Então não, 2026 não é o último ano que você tem para enriquecer na internet. Isso é muito mais um clickbait aí que um monte de gente que não tem conteúdo ou que quer te acelerar ou que, sei lá, acaba falando aí na internet. Só que existe uma verdade dentro disso, que é a seguinte: talvez fique cada vez mais difícil conforme o tempo passa de você enriquecer na internet. Só que essa dificuldade, contraditoriamente, ela não é por falta de oportunidade, e sim por excesso de barreiras. E quem não entender isso agora, infelizmente, vai acabar enfrentando cada vez mais dificuldade e vai acabar se atrasando no próprio potencial. Por que eu enxergo muito isso? Quando eu comecei na internet em 2020, olha que loucura. Presta muita atenção para você conseguir compreender o raciocínio. Quando eu comecei em 2020, era muito mais fácil você ter um resultado exponencial e você, por exemplo, fazer 1 milhão líquido em um ano, que foi o que eu fiz lá em 2020. Só que, ao mesmo tempo, era muito mais difícil de você dar o primeiro passo. De você fazer, por exemplo, 10 mil no mês. De você fazer, por exemplo, 30, 50 mil no mês. Sem você investir nada, sem você precisar criar uma estrutura muito robusta. Então, olha que contraditório. Era mais fácil você fazer 1 milhão em um ano, só que era mais difícil você começar do zero. Você construir uma renda ali de pelo menos 10 mil no mês na internet. Porque naquela época não tinha a porrada de inteligências artificiais que tem hoje. Naquela época não tinha a porrada de possibilidades de serviços que você pode vender hoje pela internet, por exemplo. E existia essa barreira muito mais alta em relação à aplicação prática. Ou seja, hoje, cara, é muito fácil você criar um site. Hoje. Muito, muito fácil você criar um site. Você entra, por exemplo, na Hostinger com um prompt e com, sei lá, 1 minuto que a IA vai usar ali para ler o seu prompt, para executar o seu prompt, você cria um site. Com mais 10 minutos você deixa tudo bonitinho, troca as imagens e tem um site pronto. Entendeu? Que você pode ou usar para vender o seu produto, a sua oferta, ou para você vender esse mesmo site aí, como tem muita gente aí que às vezes faz 10, 15 mil no mês somente vendendo sites para empresa dessa maneira aí, né? Criar anúncio também, hoje é muito fácil. Por quê? Porra, 2020 você tinha que ficar criando a merda do anúncio no Canva. Aí você ia lá, você tinha que ficar vendo vídeo, você tinha que ficar fuçando no Canva. Hoje também com um prompt você cria um anúncio, né? Copy, a mesma coisa. Para você fazer variações de copy, você tinha que sentar, ficar horas pensando ali sobre diferentes tipos de formato, diferentes ângulos. Hoje, não que você não tenha que pensar, você tem que pensar da mesma forma. Só que você consegue executar essa tarefa 10 vezes mais rápido. Então você tem uma produtividade muito mais alta. Criar um produto também é muito mais fácil hoje. Criar conteúdo para quem cria conteúdo também é muito mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, nunca antes foi tão difícil você manter o foco, nunca antes foi tão difícil você manter a consistência, nunca antes foi tão difícil você manter a profundidade. O que seria manter a profundidade? Você conseguir manter a sua energia em uma coisa só por muito tempo. Porque às vezes você começa a aplicar alguma coisa e antes mesmo de você entrar no momento em que você poderia ver resultado naquilo, você já vê outra e você desvia seu foco. Ou você para de aplicar aquilo que você estava fazendo, ou então você, digamos que, desvia o foco e vai aplicar outra estratégia. Então você tem um excesso de informação gigantesco. E ao mesmo tempo, nunca antes foi tão difícil você manter a sua própria identidade.
com tanta ferramenta de comparação, tanto viés comparativo que tem hoje nas redes sociais, no Instagram. Então, a inteligência artificial, de certo modo, ela tirou a barreira técnica, só que, ao mesmo tempo, ela expôs uma barreira psicológica gigantesca. E a maior dor hoje é justamente distração, comparação, excesso de estímulo, vício, dopamina barata. Então, a inteligência artificial não é que ela, digamos que elimina a concorrência ou vai dominar o mundo, mas na verdade ela vai eliminar quem não tem disciplina, quem não consegue mais fazer o básico. E diante disso, né, eu enxergo que acaba ficando muito mais difícil para o cara enriquecer hoje na internet ou nos próximos anos por conta dessa barreira mental do que até mesmo por conta de concorrência, por conta de saturação de mercado, que isso é outra coisa idiota, na minha visão. Até mesmo porque eu enxergo dentro dos projetos que eu tenho, o cara tem até um comentário que foi engraçado que o time de copy soltou lá no grupo essa semana, o nosso time de copy, de uma pessoa que comentou num anúncio, né, do produto do nicho fitness que a gente tem. E essa pessoa comentou o seguinte: mais de um ano rodando o mesmo anúncio, tem que respeitar, ou tipo, não posso falar mais nada, algo assim. Porque as pessoas têm essa noção, ou essa ideia de que na internet tudo satura rápido, ou uma estratégia não tem como ser sólida, é muito pelo contrário, cara. Isso acontece quando você não tem noção básica de marketing, de branding, de você não criar algo de qualidade. Mas esse que é o ponto, tá? Esse que é o ponto. Não é que o mercado digital vai ficar mais difícil, não é que as coisas vão saturar ou que você não vai ter mais ali como vender cursos online ou como vender infoprodutos, muito pelo contrário.